Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise especial sobre o que esperar para a nossa bolsa no mês de setembro. Hoje é dia 5, cedinho aqui da manhã, mas estou gravando depois do dia primeiro, né, que foi quinta-feira, porque eu tive uma viagem e não consegui gravar isso antecipadamente. Eu viajei e não consegui gravar no dia primeiro, ou enfim, no dia 2, não consegui gravar no final de semana, só retornei ontem. Então estou conseguindo gravar hoje. Mas de maneira geral vou apresentar o que nós podemos esperar para a nossa bolsa no mês de setembro, qual a expectativa, como é que nós temos, qual o cenário como um todo, desde um prazo mais longo até um prazo mais curto. Se você já acompanha essa nossa análise especial, já acompanha o nosso conteúdo aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixe as notificações devidamente ativadas. Você pode se inscrever diretamente lá pelo YouTube. Além disso, deixa o like, deixa o joinha nessa análise especial, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura mesmo, num panorama geral para a nossa bolsa. Vamos lá então, vamos começar aqui. Antes de dar o start aqui na leitura do Ibov, onde eu vou falar sobre gráfico anual, gráfico quadrimestral, gráfico mensal, semanal e diário, eu vou rodar aqui a vinheta e nesse momento da vinheta você já aproveita para dar um like, dar um joinha, deixar seu comentário aqui, até mesmo um pedido de análise para a próxima análise de fechamento. Hoje a gente vai ter uma análise especial aí, que a gente tem uma vez por mês uma análise especial de fechamento. Acompanhe aí de perto comigo e com o Kaique hoje, a partir lá das 17 horas. Então vamos lá, vamos aqui ao gráfico anual primeiro do Ibovespa. Perdeu a mínima do ano anterior, então isso gera uma expectativa. A tendência aqui é de alta, pensando num prazo mais longo, tendência de alta. O que eu comentei no início desse ano, de 2022, lá, ou seja, o que esperar para a nossa bolsa em 2022, minha expectativa era, tecnicamente falando, que seria o caminho mais provável o Ibovespa superar a máxima do ano passado, 131, 190. Será que isso ainda pode acontecer? Na minha opinião, pode. Mas vamos acompanhar aí as próximas análises dos prazos menores para vocês entenderem. Mas temos aqui um sinal de baixa que podemos ver o Ibovespa aqui pegar e entrar no movimento de queda no gráfico anual, ou seja, ter alguns anos ali mais fracos, caminhando para a média móvel de 13 períodos novamente. Mas por enquanto, olhando para prazos menores, não me aponta muito para isso. Por exemplo, no gráfico quadrimestral, a tendência é de alta, aqui está a tendência toda de alta, vê aqui embaixo por conta da pandemia, subiu, se recuperou, manteve a tendência de alta, faz aqui um recuo, está em cima da média e vai se respeitando essa média. Se a gente tivesse um movimento mais forte aqui para baixo, perdendo essa mínima principalmente aqui em torno dos 93.386, aí sim a gente poderia ter uma expectativa um pouco maior para baixo, por Ibovespa, de buscar lá no gráfico anual a média móvel de 13 períodos, que nesse momento está na faixa 82.191. Mas essas sombras aqui inferiores criam uma expectativa que tem bastante força compradora nessa região, perto ali da região de 100 mil pontos. E olhando até mesmo para um gráfico mensal, deixa eu sempre botar em termos de projeção, né? Se o Bovespa tiver algo assim, como é que a gente projetaria o Bovespa aqui para romper a máxima do ano, né? Onde é que ele poderia buscar fazendo a projeção de alta? Então, pegando aqui, eu vou até tirar isso aqui novamente, vou tirar e vou colocar aqui novamente, já com imã devidamente aplicado. Então, pegando aqui a projeção alternada do Fibonacci, a projeção de alta seria para a faixa dos 151 mil, não necessariamente para esse ano, 151.862 pontos. Falando de projeção de prazo maior, onde significa dizer aqui, por exemplo, de um ano ou mais, ou seja, de um movimento de alta do gráfico quadrimestral, que gráfico quadrimestral, 3 candles, aqui a gente está falando de um ano de bolsa de valores, aí, de cotação de bolsa de valores, do Ibovespa. E olhando para um gráfico mensal, então aqui é a tendência de alta. No gráfico, aqui está dentro do processo de correção do último movimento de alta que saiu daqui para cá. Igual o gráfico anual também está dentro do início de uma correção, né? Ou seja, que pode só ter perdido essa mínima e voltar aqui para cima. Então temos aí um processo de correção que ainda não gerou nenhum sinal relevante para baixo no gráfico quadrimestral, mantendo aqui o viés mais de alto, cenário ainda de uma dominância maior por parte dos compradores. No gráfico mensal, o que dá para perceber é que aqui para baixo a tendência é de baixa, para baixo que eu digo no gráfico mensal,
de um prazo menor do que o anual e o quadrimestral, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes, mas, ou seja, é isso aqui que gerou a perda da mínima do ano passado, mas isso aqui foi que trouxe o quê? Isso aqui, na realidade, o que trouxe na sequência? Uma recuperação, primeiramente para cima da região de fundo ali anterior, que traz já um sinal positivo para os compradores. Segundo ponto, conseguiu superar a máxima desse grande candle de baixa, que foi nesse mês, um mês de forte de queda, de 11,5% no mês de junho, onde o Ibovespa fechou abaixo da mínima desse fundo, ou seja, um sinal relevante de baixa, feito por parte dos vendedores, domínio por parte dos vendedores, uma sinalização de pivô de baixo, com candle de relevância, só que volta na sequência e já supera a máxima dele. Isso demonstra o quê? Compradores fortes. Fraqueza, então, da tendência atual de baixa. Expectativa, mesmo que tenhamos aqui uma bagunça, ainda tem, bagunça que eu digo uma lateralização, ainda poder ter algo para cima. Então, isso seria a expectativa, ou seja, do Ibovespa caminhar, falando de próximos meses, caminhar para buscar a região dos 110 mil pontos, 110 não, 120 mil pontos, até 121.629, região desse topo. Dá para pensar em Bovespa, a gente está falando aqui setembro, outubro, novembro, dezembro, rompendo a máxima histórica? É possível, não dá para descartar isso. É bem mais provável, agora está muito claro que vai romper? Não. E a ideia não é justamente em saber se vai romper ou não. A ideia é, por enquanto, se é possível acontecer, o cenário está com mais força, olhando para curto a médio prazo, principalmente, mais força por parte dos compradores? Tá, então vai atuando a favor dessa força compradora. Até aqui, quando o movimento era para baixo, faria sentido já fazer um aporte pensando num prazo mais longo? Sim, foi comentado nas últimas análises aqui de o que esperar para a bolsa no mês seguinte, somente depois de junho. O sinal era negativo, mas a expectativa de poder ter algo mais para baixo, que poderia até inclusive bater na região dos 93 a 90 mil pontos, parou um pouquinho antes, bateu ali na faixa dos 95,266 e começou a se recuperar. Por isso aquela questão de faz sentido já colocar uma parte aqui, gera uma sinalização de alta, coloca um pouco mais. E ainda faz sentido? Faz sentido. Coloca uma parte. O mercado, enquanto estiver gerando sinal de alta, você tem um cenário mais positivo aí para cima. E nesse momento temos uma sinalização positiva do mês passado, que terminou com alta de 6,16%, superou a máxima no grande candle de baixo, voltou para cima da média e, por enquanto, o mercado abriu esse mês já se sustentando acima da média móvel de 3 períodos. Só que qual é a estatística para o mês de setembro? A estatística para esse mês é de um mês, primeiramente, onde o saldo acumulado do mês é negativo, ou seja, ele costuma ser nos últimos 24 anos, costuma ser um mês negativo, e olhando aqui para o fechamento, ou seja, quantas vezes nos últimos 24 anos fechou positivo e quantas vezes fechou negativo. Foram 15 fechamentos positivos, 62,5% das vezes. Poxa, mas como é que o saldo então ficou negativo? É porque nas 9 vezes que fechou negativo, nos 9 anos que o mês de setembro fechou negativo, tivemos aí uma queda maior. Dá para ver o desempenho pior, ou seja, a média da subida desses meses aqui, de 15, e a média é menor e essa média aqui é maior da queda. Então, quando cai em setembro, cai bastante, e quando sobe, não sobe tanto assim. Ou seja, a alta é de 5% em média. Então, a alta aqui é um pouco... Só aumentando aqui para ficar mais fácil de visualizar. A alta é de 5% em média. Quando fecha positivo, aqueles 15 meses fechando positivo, soma ali o percentual de fechamento positivo, divide pelos 15 meses, a gente tem uma alta média de um desempenho médio de 5%. Quando cai, já tem um desempenho contrário, qual é o dobro, menos 9,7%, das 9 vezes fechou negativo. Então, esse mês é um mês que mais tem um pior desempenho em termos de resultado médio de desempenho no único mês, é o pior mês do ano. Então, costuma ser, quando cai, costuma ser o pior mês de desempenho do ano. É lógico que uma queda dessa, se a gente pega aqui o gráfico novamente, sai daqui, 9,7% aqui para baixo, aí sim a gente está falando numa quebra de cenário positivo aqui para a Bolsa, que por enquanto está um cenário positivo falando de curto a médio prazo.
Então a gente tem um viés positivo, uma sinalização de enfraquecimento da força dos vendedores após o mês passado, sinal de fundo em uma região de suporte, retorno para cima de zona de resistência, a confirmação de um fundo que também retorna para cima no fundo anterior. Então temos uns sinais positivos por parte dos compradores após o mês de junho lá. Então quebrou aquela sinalização negativa do mês de junho e trouxe de novo um viés mais de alta, apesar da tendência ser de baixa. Só que, logicamente, se isso aqui acontecer, a gente tem de novo um cenário mais negativo. É o mais provável acontecer? Não, não seria o mais provável. Tá? E aí, falando de anos eleitorais, que a gente está em anos eleitorais, como é que é o saldo no mês de setembro? Menos 16,13%. Então, tivemos 4 fechamentos positivos e 2 negativos. Só que esses 2 negativos são muito negativos. Então, contabilizando aquela questão do mês, quando cai mais forte, na média, pegando a estatística. E aí, olhando separadamente aqui, ó, dá para perceber ali como foi em 2018, mais 3,48, menos 11,7, porque eu falei, ó, quando caiu, menos 11,7 e 16,95%. E quando subiu mais fraco em média, gerando ali a média de 3%, o resultado aqui nos anos eleitorais. Então, de maneira geral, nós temos um viés mais positivo, com a estatística negativa para o mês de setembro, então a gente vai ficar atento a isso. Se a estatística negativa ainda consegue ter um sinal mais positivo, que acompanhando o viés mais positivo desse momento, reforça ainda mais a força por parte dos compradores. E aí, contabilizando o que está acontecendo no gráfico semanal, um movimento muito relevante de alta, que a tendência ficou indefinida com essa mudança de tendência, anulou a tendência de baixa aqui, e agora faz um movimento mais fraco de queda. Por enquanto está mais fraco, criando a expectativa aqui para cima para o índice Bovespa. Ou seja, o que seria interessante acontecer para manter esse viés mais positivo? A permanência do índice Bovespa acima dessa região aqui, assim, ó, principalmente a região ali em torno dos 105 mil pontos. Por mais que venha aqui gerar um movimento para baixo, que não vai muito para longe dos 105 mil pontos. Se eu pegar o Fibonacci em cima desse último movimento de alta do gráfico semanal, temos aqui uma retração de 106.660 e 104.384. Então, essa é a faixa de pontos mais relevante em termos de suporte e que seria muito importante o Bovespa permanecer acima desse patamar. Para quê? Para manter essa expectativa aqui. Quanto mais aqui para cima, quanto mais ficar aqui de lá, quanto mais rápido ele chegar aqui e romper para cima, por exemplo, essa semana acaba desse jeito e a próxima já vem e rompe, mais relevante é a sinalização de força por parte dos compradores e vai aumentando aquela probabilidade não só de vir aqui romper a região do lado 120 mil a 121 mil pontos, como também caminhar lá para a máxima histórica no decorrer desse ano. Até contabilizando que os próximos 2 meses, depois desse setembro, os próximos 2 meses são os meses em anos eleitorais, são meses bem fortes na questão de alta. Então, ficar atento. Esse mês recuando tende a trazer oportunidade mais para posição, pensando no prazo mais longo. E aí, olhando para um gráfico diário, nós tivemos aqui uma tendência de baixa sendo confirmada através de uma formação semelhante a de um topo duplo, que dá para se ver algo semelhante a um M aqui no gráfico. Esse topo duplo gera uma expectativa de queda, uma projeção de queda para 105.722. Onde é que está essa região aqui? Naquela região de retração do gráfico semanal. Essa região aqui, assim, ó, está justamente naquela retração, naquela região de 105 mil pontos. Tem 106.660 até um pouco abaixo dos 105 mil pontos, retração de 38,2% a 50% de tudo que subiu. Então, caso venha aqui, não é uma certeza, a gente está dentro de um ponto importante de suporte para ter algo para cima, já tendo batido no objetivo aqui dessa projeção de queda. Só que a forma como já começou o mês, subiu no primeiro dia, subiu no segundo dia, por mais que tenha respeitado a média móvel de 13 períodos e o tanto que já invadiu aqui o movimento anterior, já demonstra que isso aqui não está tão muito forte, porque quando passa aqui do suporte já vai direto aqui para baixo, aí sim é um movimento mais forte, de uma relevância, uma marcação, vamos dizer assim, um registro no gráfico que os vendedores estão muito fortes. Aqui não está tendo isso não. Então, quanto mais ficar enrolado aqui, melhor, porque vai reduzindo a expectativa de vir aqui ou de ir muito para baixo dessa região.
o que vai reforçando aquela expectativa que eu já falei pelo gráfico semanal e que eu falei também pelo gráfico mensal, de que se a gente está dando um viés de alta, que o cenário mais provável seria recuo e movimento para cima. Então, por enquanto, não tem nenhum tempo gráfico que aponte para algo muito relevante para baixo nesse momento. Tá? Depois desse forte movimento de alta, dos 2 últimos meses que a gente teve, julho e agosto, vindo aí, rompendo zonas de resistência importante, anulando tendência de baixo no gráfico semanal. Então, de maneira geral, nós temos um viés de alta para a nossa bolsa, podendo trazer, por conta de eleição, que venha trazer um mercado joga aqui para baixo o preço, fica muito mais para se buscar entrada. Ou seja, se caso a bolsa venha para a faixa dos 106.660 a 105 mil pontos, vai ficar bem interessante para posicionamento de prazo maior. É isso. Espero que tenha sido útil para você de alguma forma. Se foi, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixa um like, deixa um joinha, compartilhe esse vídeo no seu grupo, para um familiar pelo menos, ou um amigo. Agradeço demais. Um grande abraço e até a próxima.